Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iniciaremos hoje a quinta aula de mecanização florestal. Sou o professor Takeshi e iniciaremos a aula. Nesta aula, nós temos o objetivo de ver a parte de planejamento da colheita, derrubada, arranjo e processamento. Nas aulas anteriores nós vimos toda essa parte de equipamentos, objetivos da mecanização florestal, a parte de meio ambiente, fatores relevantes e assim por diante. Então nós iremos dar continuidade nesta aula falando sobre o planejamento e o que ocorre no campo. Não temos como ver todos os tipos porque a aula é relativamente curta e nas aulas presenciais nós iremos comentar mais detalhadamente. Então, tudo que vocês forem fazer daqui em diante exige o planejamento minucioso da sua atividade, que é a colheita. Então, normalmente no planejamento nós verificamos a elaboração por etapas, com a base técnica relacionada de planos e programas com o intuito de sempre garantir o abastecimento do seu cliente, que normalmente é a indústria, garantir o cumprimento do planejamento estratégico, metas, ou seja, todo o rito de planejamento feito pela sua organização, gerar informação para pagamento pessoal e o controle operacional, também garantir a qualidade de produtos e serviços, gerar informações para treinamentos e para as melhoria contínua para a próxima colheita e compor a base de dados da empresa para planejamentos futuros. Então, o planejamento, além de tudo que foi citado anterior, ele antecipa problemas e tenta estabelecer rotinas e alternativas operacionais que levem ao cumprimento das metas de produção estabelecidas no planejamento geral da empresa. Ou seja, tudo aquilo que foi planejado inicialmente antes de fazer a implantação da sua floresta, ele tem que ser executado. Então, quando vocês têm colheita feito por feller ou harvester, vocês vão ter que planejar qual tipo de madeira que vocês vão querer, se vão ser toras longas ou toras curtas, e também o destino final e a espécie que você está querendo plantar. Importância desse planejamento, ele faz com que haja aumento da competitividade das empresas e ele sempre tenta fazer o que? Fazer a melhoria na sua empresa com o intuito de aumentar a produtividade e redução de custos e aumentar a lucratividade, ou seja, você tem um ganho maior. Nós temos aí duas figuras, uma floresta nativa e uma floresta plantada. Então, notem que para você colher uma floresta plantada, ele é uniforme, então você consegue fazer um planejamento minucioso desta área. Quando você tem o plantio de florestas nativas, eles são desuniformes e você não consegue fazer com que a sua colheita seja uniforme, ou seja, você vai ter vários eventos que tragam problema na sua colheita. Então, quando você tem floresta plantada, você tem um controle da sua atividade. Então, o Moreira, em 2009, ele fala que a colheita florestal são operações realizadas na floresta com o objetivo de preparar madeira para transporte principal, ou seja, colheita, a extração, o processamento e o transporte. Então, a operação de colheita pode ser dividida em corte, extração, processamento, empilhamento e carregamento e transporte. Então, no planejamento, vocês vão definir: o corte vai ser raso, vai fazer desbaste, a extração vai ser por baldeio, arraste, suspensa, transporte direto, ok? Então, no caso da colheita feita por harvester, você vai fazer o baldeio. Se você fizer por feller, você vai fazer arraste. Se você for fazer por motosserra, você vai fazer suspensa, ou você vai utilizar equipamento que faz o transporte direto. Vocês vão ter o processamento,
que pode ser direto, no caso da Harvester, e você pode fazer na beira da estrada utilizando-se os processadores. O carregamento é feito por grua e transporte feito por caminhões. Então, existem vários fatores que nós comentamos anteriormente que vai fazer com que afete a sua colheita. Então, vocês têm os fatores técnicos, econômicos, ambientais e ergonômicos. Então, vocês vão ver que os técnicos são as florestas, terreno, a finalidade da madeira, são todas essas partes que vocês têm controle do planejamento. O econômico é o que a sua empresa vai ter de disponibilidade para investimento. Ambientais é outra parte que vocês não têm controle, ou seja, capacidade de suporte solo, as condições climáticas e assim por diante. Ergonômico, você também conseguirá ter o seu controle, utilizando os equipamentos apropriados, EPIs e assim por diante. Então, esses fatores são aqueles que vão afetar diretamente a sua operação de colheita. Alguns vocês têm controle e outros não. Então, por isso que vocês vão ter que fazer o planejamento. Se você for ver, por curiosidade, no contexto produtivo, você tem os tipos de floresta: nativa, eucalipto e pinos. Então, a nativa você vai ter tropical, cerrado, mata atlântica e assim por diante. Ou seja, você não tem controle da sua colheita, o que poderá acontecer. No caso do eucalipto, vocês podem planejar primeira, segunda rotação, desbaste e assim por diante. A declividade, você tem áreas planas, que é até 25%, áreas ligeiramente acidentadas, que é até 35%, áreas acidentadas até 60% e área muito acidentada, que é maior que 60%. E vocês têm também a área grandes, médias, pequenas e muito grandes. Relação ao nível de planejamento, vocês vão fazer o que? Normalmente vocês vão fazer um cadastro do seu terreno, ok? E vai fazer o inventário e fazer seu mapa, ok? Na próxima aula a gente vai mostrar esse mapa de como que vocês vão fazer este planejamento para você conseguir entrar na área de forma correta. Planejamento estratégico, que vocês vão fazer em nível de gerência, ok? Aí depois vocês vão fazer o gerencial, ok? Em nível de gerente de operações, que vai fazer o controle. Vocês vão ter um macro e micro planejamento, planejamento operacional, colheita, transporte e a parte de silvicultura, que vai fazer a implantação. Então, aqui nós temos o arranjo da madeira, onde é que tem que estar para que você possa fazer o transporte. Então, nós temos aqui os talhões, ok? E as estradas. Então, vocês vão ter várias setas aqui indicando onde é que tem que ser feito a extração e o fluxo de extração, ok? Então, se você tem essa área central, então a extração vai ter que ser feita do lado oposto, para você poder fazer o transporte. Aqui estão as áreas onde serão depositados a madeira, para que possa ser feito o processamento ou o transporte. Então, as máquinas de colheita, neste caso, é uma figura onde demonstra o procedimento de colheita de toras longas. Então, nós temos aqui, neste desenho, nós temos aqui o feller. Normalmente é o feller buncher, pois os fustes estão tem várias árvores no fuste. Nós temos aqui o skidder e nós temos o que? O nosso processador. Então vocês vão ver que o feller ele vai fazer a derrubada e a montua dos
fustes para que o skidder possa levar próximo à beira da estrada, e o processador vai fazendo o traçamento e o empilhamento. Então, a derrubada ele vai depender do formato do talhão, topografia do terreno, tipo de solo, espécie florestal, produtividade da floresta, direção dos ventos, disposição dos feixes ou pilha, ou seja, local mais adequado que vocês vão fazer o empilhamento das pilhas para facilitar tanto a extração e tanto o carregamento para transporte. Distância de segurança em relação às outras máquinas, ou seja, enquanto o feller está fazendo o seu trabalho, o skidder tem que estar longe também dos processadores. Então daqui ele vai empilhando os fustes nessa posição, e o skidder vai trabalhando do lado oposto onde está sendo depositado. Na hora de fazer a extração para colocar próximo ao processador, o skidder irá adicionar no lado oposto onde está sendo feito o processamento. Então, normalmente, se você for deslocar a árvore no sentido da estrada, então vocês vão ter que tombar as árvores no sentido da estaca para fazer o que? O arraste que você vai fazer com o skidder, que vai ser no sentido da beira da estrada. Então, neste caso, essas setas indicam o deslocamento do feller buncher. Então ele vai no sentido para dentro e tombando ele a 270 graus em relação, e aqui ele está colocando a 45 graus para facilitar o skidder a fazer o arraste. Após ter trazido para a beira da estrada pelo skidder, ok? Então o skidder ele vai chegar dentro do talhão, porque essas duas fotos são fotos reduzidas. Então o skidder vai vir aqui, vai deixar o fuste aqui e sair para cá. Aí vai pegar mais um e vai amontoando, ok? E fazendo as pilhas. E esse daqui ele vai trazer deste lado para fazer o que? Fazendo as pilhas na outra beirada de estradas. Então, após ter feito a montua aqui das pilhas pelo skidder, aí você vai ter o slingshot, o processador, que vai pegar estas pilhas e vai fazer o processamento cortando em toras e deixando na beira do talhão para os carregadores colocarem em cima do caminhão, ok? Então nesta área a gente viu que tem que ter o planejamento, ok? Que pode ser estratégico, tático, operacional. Você vai ter o conteúdo ser genérico, sintético, abrangente, menos genérico, detalhado, pormenorizado, específico e analítico. Aí você vai ter nível de cúpula, ou seja, dono da empresa, os gerentes e a supervisão. Então vocês vão ter aqui as atividades, são os objetivos, política e sempre ao longo prazo, porque é estratégico. Aí o tático, vocês vão ter o que? As cotas, programas, médio prazo e planilhas. E vocês vão ter o operacional, que vai ter a rotina e o procedimento. Então aqui você tem o tipo de planejamento de forma hierárquica, porque aqui nós temos em nível organizacional, que vai ser dos donos da empresa até a supervisão operacional, ok? Os tipos de atividades que os donos da empresa irão verificar e os procedimentos operacionais que os funcionários irão fazer, ok? Então aqui você vai ter
o conteúdo também feito pelos donos da empresa, e aqui vocês vão ter o que? O procedimento que deverá ser feito operacionalmente. Ok? Então, em resumo, foi visto o planejamento da colheita, derrubada, o arranjo em campo, processamento, e a partir daqui a gente vai falar da parte de carga, transporte e outras formas de colheita que se for possível, e também a parte de segurança. Fazer as atividades avaliativas e o quiz, e até a próxima. Obrigado.